Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Eu mostrei no vídeo anterior como instalar o Postgres, o banco de dados, no Linux. E esse que eu instalei foi nesse Linux Zurin OS, né? Ele já está instalado aqui. Eu apaguei o banco de dados não, mas a tabela eu apaguei. Porque era só um exemplo que eu queria mostrar para vocês. Os esquemas aqui, ó. Apaguei as tabelas, tá bom? Não tem mais tabela nenhuma nela. Por que que eu fiz isso? Eu quero fazer um vídeo mostrando para vocês o uso do Java Spring, criando classes dentro do Java Spring. A gente vai criar um projeto simples. E nesse projeto simples, nós vamos criar algumas tabelas. E usando a funcionalidade do JPA, ele vai criar essas tabelas diretamente na base de dados que a gente criou, que é no DB Compras, tá bom? Dessa forma, eu vou poder exemplificar para vocês que é possível criar as tabelas direto do Java, direto de um VS Code da vida, que é a aplicação que a gente vai usar, tá bom? Então, eu vou deixar aberto aqui. Eu vou no Firefox. Vou abrir o Spring Initialize para a gente criar nosso projeto. Vou usar um Maven. Vou manter essa versão mesmo. Aqui com ponto compras. Deixar assim bem simples. Online. Vou manter o jar mesmo. Aqui eu posso adicionar as dependências. Eu vou colocar o web, né? Spring Web. Legal. Vou acrescentar o JPA. Tá ótimo. E vou colocar, se eu quisesse usar o MySQL, eu escolheria para instalar o drive MySQL, só que o nosso vai ser o Postgres, certo? Vou instalar o Postgres. Ok, só vou mandar gerar agora. Ele já gerou para mim, ó. Aí eu vou voltar aqui na pastinha que baixei, download. Vou pegar esse projeto, vou extrair ele aqui, vou pegar a pastinha, eu vou criar aqui tá bom, deixa aqui dentro. Eu volto aqui, ó, abro ele. E aqui dentro eu clico com o direito, abro o terminal e digito code, espaço, ponto. Olha. Abriu. Vou usar esse modelo, como eu já disse para vocês, eu prefiro ele. Tá? E aqui já está o projeto criado quando a gente criou inicialmente, tá? Clicando aqui, ó.
Aqui deu erro porque faltou a configuração agora do banco de dados em si, né? A gente precisa configurar, tá bom? Então vamos lá. Aqui no application, nós vamos colocar vou colocar um jogo da velha aqui. Isso aqui é apenas um comentário, tá? Aqui a gente vai colocar o URL para se conectar ao banco de dados. Aqui é a porta que acessa ao post. Se a gente olhar aqui, ó, 5432. E aqui é o nome do banco que a gente já criou, o banco que não tem tabela nenhuma. Agora vamos configurar o usuário e a senha. E aí você vai colocar a senha que é do seu banco, tá bom? Agora eu vou configurar o JPA. Prontinho, vou salvar aqui, só para explicar. JPA é a configuração do drive do Postgre. Eu coloquei a configuração do drive. E aqui a DDL é para eu identificar se todas as vezes que eu executar, ele vai identificar se existe alguma tabela no banco que foi escrita no Java, e se não existir, ele cria diretamente no banco, que é exatamente o que eu quero mostrar. Se eu colocasse falso, ele não criaria, ele apenas iria procurar a tabela. Se não existisse, geraria um erro dizendo, olha, essa tabela não existe e a gente teria que criar manualmente lá no banco de dados. Lembrando que é exatamente isso que eu quero mostrar. Não existe nenhuma tabela cadastrada aqui, criada aqui no nosso banco. A gente só criou o banco sem tabela nenhuma. Então, a ideia é que, quando eu executar, ele cria essa tabela para mim, tá bom? Vamos olhar aqui, se no POM ele instalou o Postgre, está aqui, ó, a chamada da dependência do Postgre, então automaticamente ele vai identificar o drive. Perfeito. Vamos executar agora. Ok, viu que ele ficou com o sinalzinho de stop. Aqui tá verdinho, ou significa funcionou, tá? Se eu clicar aqui nesse desenho do globo, do browser, ele vai abrir a página para mim. Se eu voltar aqui, ó, no banco de dados, e der um atualizar, não tem tabela nenhuma, porque eu preciso criar as classes. Agora a gente vai vir aqui e vamos criar as packages, as pastinhas que vai gerar o nosso projeto. Apenas por meio de organização, tá? Eu vou clicar aqui, nova pasta, e vou criar uma domain, que é onde a gente vai configurar as nossas tabelas. Eu vou criar a pastinha repository, que é onde a gente vai criar os arquivos do JPA, para fazer a conexão com a tabela, para criar os inserts, os updates, os delete. O service, para colocar a minha regra de negócio. E o controller, que é para criar o controle de chamada do usuário. Perfeito. Agora, aqui no domain, eu vou criar um arquivo chamado compras, que é a nossa primeira tabela. Eu vou colocar aqui, ó, compra.java. Ok, a compra foi criada. Como é que eu faço a conexão? Coloco aqui, @entity, @table. Como é que vai ser o nome do meu table?
TB compra. Vai ter um primário aqui na minha tabela, @id. Do tipo, eu vou colocar string, depois eu explico. Vai ter um ID de produto, que a gente vai criar uma tabela de produto mais tarde. Vou colocar string, mas depois eu vou arrumar. Lá na minha tabela, o nome da tabela vai ser TB compra, por isso que eu já vinculei aqui. Eu tenho que fazer algo parecido para a coluna também, para que ela não apareça assim, ó, aí de produto. Aí eu vou colocar @column. Para ficar padronizado, tá bom? As outras eu deixo do jeito que tá. A data também eu vou fazer a mesma coisa. Perfeito. Pronto. Minha tabela tá pronta. Agora eu vou criar os get sets. Ficou faltando. Perfeito. Consegui gerar. Agora eu vou dar uma atualizada. Vamos ver se ele vai criar a nossa tabela lá. Volto aqui, vou dar uma atualizada. Ó, nossa tabela foi criada, tá vendo? Ela criou automaticamente, ó. E com a nomenclatura do jeitinho que eu pedi, ó. TB compra, ID produto, DT registro. Muito legal, né? Vamos fazer a mesma coisa para produto. Prontinho, criei a minha tabela. Observe que eu coloquei o NM produto e DS produto, porque é essa nomenclatura que eu quero que apareça lá na tabela, tá bom? Vamos executar? Ó, tabela foi criada. Só que eu queria ter um vínculo, que é um relacionamento entre produto e compra. Agora, observe que aqui em compra ele tá com mais de produto, vai achar, né? Em chave estrangeira não existe nenhum tipo de relacionamento. E produto também não. Eu quero criar um relacionamento entre essas duas tabelas. Para fazer isso, você vem aqui, ó, vou parar, né? Você vem aqui, eu vou apagar esse ID produto. Aqui também. Eu vou apagar toda a dependência aqui, porque eu vou gerar de uma vez só.
Vai ficar mais armadinho. Tá? E aqui, ó, eu vou criar de novo. Produto. É um campo novo, certo? E aqui eu vou criar o relacionamento. Como é que eu faço? Eu vou digitar arroba. Essa é a nomenclatura do join. Eu vou voltar aqui em produto e vou criar uma lista para dizer, olha, um produto posso vender em diversas compras. Então, por isso que eu tenho que ter a lista da compra aqui. É a relação produto. Qual é o nome do campo que tá aqui? Produto, não é isso? Aí eu vou criar aqui agora a lista. É exatamente isso. Eu vou criar os gets e sets das duas classes, porque uma eu apaguei, né? Perfeito. Agora vamos testar. Ok, subiu. Ele continua com esse sinal. Aqui tá verdinho, significa que tá rodando. Aí eu venho aqui. Vou clicar com direito para atualizar. Legal. Vou abrir esse compra. Compra. Aqui. Vai de produto, continua aqui. Ó, a chave estrangeira e o relacionamento que ele criou. Tá vendo? Ele criou com essa nomenclatura meio bagunçada, mas é uma criação automática. Mas ele criou. Então, era o que eu queria mostrar. Conforme você for criando as classes aqui e linkando com o entity e colocando, formatando as nomenclaturas de table, identificando qual é o primary key, gerando relacionamentos, você vai criando sua tabela automaticamente pelo Java Spring, usando o JPA. Isso aqui é muito interessante, tá? No próximo vídeo, eu vou mostrar para você a gente criando os repositórios e montando uma lógica de negócio, tá bom? E criando uma API aqui no controller, para que um usuário possa utilizar essa API em qualquer plataforma. Numa app, num website, em um portal. É só utilizar a API, ok? Espero que vocês tenham gostado. Depois indiquem aqui embaixo se esse conteúdo é algo que vocês curtem e que vocês vão gostar de acompanhar, tá bom? Porque a depender eu vou criando outros conteúdos em cima disso. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau.